Bryce. Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então meninas, vamos falar sobre uma série que quando ela lançou deu muita pessoa, muito bafafá e todo mundo comentava dessa série. Mas hoje em dia não se ouve mais falar tanto, que é 13 Reasons Why. 13 Reasons Why é uma série que quando lançou eu fiquei extremamente agoniada pra assistir. Mas eu tinha aquela história de, ai, tá muito famosinha, vou assistir quando todo mundo parar de falar, sabe? Eu tinha dessa. Mas daí eu parei e fui ver. A primeira temporada eu achei extremamente perfeita. Eu assisti assim, ó. Já era, quando eu vi já tinha acabado a primeira temporada e tinha ficado agoniada pra ver a segunda temporada, que tinha boatos que a Hannah ia voltar viva. Então eu fiquei extremamente agoniada e muito empolgada pra ver a segunda temporada, pra ver se realmente a Hannah ia voltar viva. Mas é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Tudo o que aconteceu sobre a segunda temporada de 13 Reasons Why. Então, a segunda temporada de 13 Reasons Why, na minha opinião, não foi uma das melhores, assim. Prefiro sem dúvidas e 1000 vezes a primeira temporada. Porque a primeira temporada, na minha opinião, ela foi mais impactante. A gente queria saber quem era a pessoa da próxima fita e como que ia chegar nessa pessoa da próxima fita e o que ia acontecer e as reuniões que eles tinham uns com os outros, né? E ela foi mais impactante, assim, tu queria mais ver e queria saber quem era que tava na fita, descobrir os podres, descobrir, tipo, o que a pessoa fez pra Hannah. Mas a segunda temporada não foi isso. Girou em torno de polaroids, de fotos que eles mandaram. E nessas fotos tinham muitas coisas, mas as principais fotos foram do Bryce. Foram do Bryce, que ele falava, tipo, o que ele fazia com as meninas, que isso já vem desde a primeira temporada, que foi um dos motivos que a Hannah se suicidou. Foi pelo Bryce. Vou falar isso o vídeo inteiro. E daí ele gira em torno dessas fotos e do tribunal de julgamento para saber se a Hannah se a escola da Hannah foi inocente ou culpada na morte dele, se eles deviam ter feito alguma coisa para ajudar a Hannah ou se eles fizeram tudo o que podiam. E nisso gera muitas polêmicas porque tem gente que mente feio naquele tribunal, feio mesmo, assim, conta histórias mirabolantes e que a gente fica assim, não. E tem gente que fala a verdade, que foi o caso do orientador, que eu achei que ele ia se safar dessa, falar uma historinha e já era. Mas não, ele contou a verdade, falou tudo, e quando a advogada perguntou se ele sentia que devia ter feito mais pela Hannah, ele respondeu que sim. Então, e ele trabalhava pra escola e depois ele teve sérias consequências por ter feito isso, porque a escola demitiu ele depois, então aconteceu muitas coisas porque ele fez isso, mas a segunda temporada, na minha opinião, numa visão geral, tava um pouco piorzinha e mais lenta que a primeira. Eu assisti a segunda temporada por consideração à primeira, porque eu amava a primeira temporada, então eu pensei, não é possível que vai sair a temporada inteira ruim desse jeito. Não foi. Os primeiros episódios, na minha opinião, eu demorei muito tempo pra assistir um episódio, porque assistia, tipo, um dia eu assistia 10 minutos eu parava porque eu cansava. Eu no dia que for nessa, porque os episódios são muito grandes. Isso que eu acho que eles vão dar uma cortadinha nos episódios. Deixa um tipo de 45 minutos, que é um pouco mais leve de a gente assistir, né? Então, eu admito, nos primeiros 10 episódios a gente assiste com uma barriga mesmo, tipo, por consideração à série. E daí nos últimos episódios acontece muita coisa. Acontece que acontece que uma das meninas do Bryce lá, né, do Bryce, eu falei que vai ficar o tempo todo assim, denunciou ele. E daí, como ele é riquinho e a injustiça acontece nesse mundo, ele pegou muito pouco tempo de cadeia, mais do que o Justin, só ajudou ele e pegou mais tempo que ele e ficou preso enquanto ele estava aguardando a resposta do tribunal em liberdade. Então, gente,
Isso aqui eu fiquei indignada. O Justin, no começo, quando ele fez isso com a Jessica, eu achei ele um ridículo, mas depois ele ficou muito fofo. E Justin, um dos meus favoritos é o Justin hoje em dia. E o Clay, né? Não dá pra não gostar do Clay. Mas voltando, eu tô muito perdida. Mas voltando. E também tem o caso do Tyler, que o Tyler, ele é mandado pra algum lugar pra, tipo, arrumar o comportamento dele, que eu não sei se é internato, sei lá, que ele mandou. Mas ele é mandado pra esse lugar pra arrumar o comportamento dele, porque ele tava com os comportamentos meio suicidas, meio maluco, assim. Ele pichou a quadra, queimou o gramado, escreveu. Então ele tava com uns pensamentos e umas ideias bem loucas. E nisso ele é mandado pra um lugar que vai cuidar dele. Mas ele voltou uma pessoa totalmente mudada, totalmente diferente. Mas aí acontece que os caras da Liberty, né, enfim, os jogadores, eles vão lá e batem no Tyler de uma maneira assim, horrível. Eles batem com a cabeça dele no vidro, na pia, no bacio. Então eles realmente acabam com o Tyler. E nisso ele já tava ruim antes, já tava revoltado antes. E daí fizeram isso com ele, ele voltou muito mais revoltado, muito mais triste e muito pior do que ele tava. E a gente percebe no decorrer da temporada que o Tyler, ele sempre vai atirar, sempre tem um domínio muito bom com armas. E daí, depois de eles fizerem isso, é o dia do baile da escola. O Tyler, se nada tivesse acontecido, a mãe dele pergunta se tá tudo bem, como foi o primeiro dia de aula, e ele falou que foi ótimo. Mas na verdade ele tinha sofrido muito naquele dia, porque eles tinham machucado muito ele, a cabeça dele, enfim, tudo. Machucaram e acabaram muito com ele. E daí ele, como se ele fosse pro baile, ele se armamenta inteiro, ele leva muitas armas, muitas coisas. E daí, nisso que acontece, que ele vai sair pra atirar em todo mundo no baile. Então o baile tá rolando, o Clay, como nunca se divertindo, tava se divertindo, porque a gente sempre vê que o Clay, depois da morte da Hannah, ele ficou muito travado, muito triste e não se divertia mais. Então nesse baile ele se divertiu, todo mundo, o Justin que também não se divertiu, a Jessica, todo mundo super divertido, brincando. Ah, gente, lembrei de uma coisa, a família do Clay adota o Justin, isso eu achei muito demais. E daí todo mundo tava se divertindo, tudo, e daí o que acontece, gente, desculpa, olhei aqui lá, o que acontece? Ele vai lá pra tentar atirar em todo mundo. E o principal foco, pelo que eu entendi, era os estudantes mesmo que machucaram ele. Só que o Clay, com um ato muito bravura, muito top, que eu pensei, poxa, Clay, ele impede o Tyler de fazer isso. Ele fica na frente da arma, literalmente. Tipo, a arma tá aqui nele. Ele fala, se não sair eu vou atirar, se tu não continuar eu vou atirar em você. E ele começa a conversar com o Clay, com o Tyler, e convence o Tyler a não fazer mais isso. E bem na hora, o Tyler foge, ou não lembro pra onde o Tyler vai. E o Clay fica com as armas do Tyler. Ele fica com as armas na mão, tudo assim, do Tyler. E daí, na hora, a gente começa a ouvir o barulho de polícia que a gente já tava ouvindo antes, mas aí dá pra entender que estavam perto e iam pegar alguém, entendeu? E daí a temporada acaba. A gente fica assim, o que vai acontecer agora? A polícia vai prender o Clay, a polícia vai prender o Tyler, a polícia não vai prender ninguém. E acontece muita coisa, gente. E lembrei de falar que o Clay não está mais com a Sky. Porque ela foi para um centro de reabilitação. E quando ela viu que ela estava muito mal, e ela não era mais tipo a Sky, sabe? Ela era já uma pessoa completamente diferente, porque ela fazia coisas que ela não devia fazer. E daí, quando o Clay vai visitar ela na reabilitação, ela fala que eles deviam terminar e ela tá muito mudada, gente. Eu não era fã da Sky, pra falar bem a verdade, eu não gostava da Sky quando eu era loucona. Mas agora, a Sky que tá aparecendo no centro de reabilitação, ela é muito legal. Ela, valorizou muito a beleza dela, né, quando ela se arruma lá. Então, foi isso, gente. Então a segunda temporada, na minha opinião, os primeiros 10 episódios é horrível. Assiste empurrando com a barriga pra tu poder entender o resto da história. Mas
Os últimos episódios são bons, não tão bons quanto a primeira temporada, que nem chega aos pés, mas são bons e dá um gostinho de quero mais pra saber o que vai acontecer na terceira temporada, que ainda não foi confirmada que vai ter e nem que foi confirmada que foi cancelada. Já ouvi boatos que vai ter a terceira temporada, mas não vi a Netflix comentar nenhum dos dois casos, se vai ter ou se foi cancelado. Então, meninas, foi esse o vídeo. Espero muito que tenham like. Comenta aqui embaixo se vocês, o que vocês acharam dessa temporada, se concordam, se discordam. E foi esse, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!